I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E a primeira temporada do The Witcher não foi boa, mas foi assistível. Tirando alguns personagens extremamente irritantes, como aquele Jaskier, parecia a Vera Verão, assim, e continua, na segunda temporada tá ainda mais Vera Verão. Quem é muito novinho não vai entender a referência. Se não sabe quem é a Vera Verão, faça um favor a você mesmo, dá uma digitada ali no YouTube, Vera Verão, você vai conhecer o grandíssimo Lafon, que infelizmente já nos deixou. E a segunda temporada, sim, foi grotesca. Sempre foi dito, a série não ia ser baseada no jogo. Tá bom, perfeito. Eu, particularmente, se eu vou ser muito sincero, não li o livro. Mas a minha sorte é que as pessoas, os apoiadores do canal que participam do grupo do Telegram, muitos deles leram e eu tenho sorte de verdade, de ter apoiadores de um nível cultural assim absurdo. Muitas vezes eu fico só lendo e não falo nada para não passar vergonha, sabe? Principalmente em se tratando de algum... É incrível que no grupo é tratado várias coisas, de literatura, filosofia e tudo mais. Então, muitas vezes eu me relego à minha ignorância e assisto ao show, né? E então a gente tem muitos apoiadores que são muito fãs dos livros e leram todos os livros, alguns conseguem recitar trechos e tudo mais. E eu vou tirar a minha opinião porque entende do assunto. E a minha própria opinião como uma pessoa que está assistindo uma série, eu vou fingir até que ela não é baseada em nenhum livro, que é uma série original. As falhas de roteiro, as falhas da história, os focos na história, até eu que não li o livro, eu conheço a relação Ciri, Geralt e Yennefer, porque é uma relação muito mais aprofundada do que a relação dos jogos, onde os dois servem como os pais adotivos dela, por exemplo. Além de outras coisas, da forma como os personagens são retratados, todas as mulheres da série parecem umas coitadas, sendo influenciadas por outras pessoas. Não parece que, como no jogo e nos livros, ouvindo opinião de especialistas, ou seja, pessoas que são fãs hardcore, que leram por vezes mais de uma vez esses livros, de que, na verdade, mulher, homem, todo mundo é ruim, mas não é todo mundo 100% ruim. É uma critica esquerda, critica direita, assim, conceitos, né? É um livro que... ele é cinza, como é o mundo que a gente vive. Então é um livro extremamente cinza, nada é branco e preto. A pessoa pode ser horrível, mas ela tem um outro lado. Pode ser maior, pode ser menor. E as mudanças que eles fizeram em personagens que são essenciais para o decorrer da trama também é uma coisa a se preocupar. Porque apesar de quando lançaram essa série falaram que já estava fechado 5 temporadas, parece que eles não pensam além da própria temporada. Então, recebendo essas críticas, a série não é baseada no jogo, mas aparentemente ela também não é baseada no livro, porque estão tirando coisa da bunda. Estão tirando relações, importância de personagens da bunda e diminuindo a importância de alguns personagens que daqui a algum tempo deveriam ter um aumento de importância, inclusive alguns tendo a jornada do herói, heróis improváveis e tudo mais. Infelizmente o alcance do canal não é o que ele poderia, essencialmente porque o conteúdo não é querido pela grande corporação, então por isso eu peço o apoio de cada um de vocês acessando o site www.apoiocoletivo.com/geekvelho e apoie o canal e lá você vai ter algumas vantagens em se tornando um apoiador do canal. Muito obrigado. Mas não, a bonitona, que obviamente não gostou do material de origem, porque para mudar tanto o material de origem, isso é uma opinião de todo mundo que lê o livro, não só das pessoas do grupo do Telegram do Geek Velho, é que seriam livros facilmente adaptáveis
por conta de... A história é boa, tem as reviravoltas, tem isso, tem a jornada do herói para alguns personagens, tem aquela jornada de redenção para outros personagens, enfim, tudo acontecendo de forma paulatina, porém consistente. Obviamente que quando você pega um livro que tem 6, 7 volumes, e alguns escritos de forma mais espaçada um do outro, é natural que o autor cometa alguns erros de sequência, mude alguma coisa, mude uma coisinha que ele, quando lançou, ele depois pensou em, vou dar uma alteradinha aqui e vamos torcer para que ninguém perceba. Apesar de tudo isso, é um livro fácil de ser adaptado. Isso é a opinião de todos os leitores da saga do The Witcher. Então a bonitona, a Lauren Hisrich, diz que ela é a mulher forte e independente que você está procurando culpar pela segunda temporada. Esse é uma questão assim, a pessoa não admite a culpa e o caminho natural dela é atacar. Eu não sou funcionário do Netflix, por exemplo. Então eu não tenho que agradar o maior número de pessoas possíveis. E eu, Leonardo, eu tenho um canal no YouTube que eu acredito ser independente, apesar de eu depender da plataforma, mas pelo menos nas ideias ser independente. Não pago pedágio pra ninguém, então quando eu critico alguma coisa, não tô nem olhando o lado, não tô nem preocupado, gostou, não gostou. E então eu não faço conteúdo para agradar ao maior número de pessoas possíveis. Eu faço um conteúdo que me agrade e através disso eu atraio o maior número de pessoas possíveis que pensam parecido comigo, que em alguns pontos tem concordância e outros discordância, enfim. Agora, se eu tô escrevendo, se eu tô produzindo conteúdo, por exemplo, pro Netflix, eu teria que produzir conteúdo para agradar o maior número de pessoas, sem fugir muito do essencial, mas esse é um fato. A partir do momento que você é funcionário, você tem que produzir para agradar os seus chefes. E os seus chefes são, no caso do Netflix e qualquer outro serviço de streaming, os assinantes. Mas não é o que acontece. Então, em resposta às críticas, né, da segunda temporada, que obviamente caíram de pau, o Rotten Tomatoes, o User Score da primeira temporada é muito mais alto do que da segunda. Foi uma queda brusca da primeira para a segunda temporada. Então, em resposta às críticas, que tem sido uma constante, o foco da história é Yennefer e Ciri. E o Geralt, frega-se. A bonitona fez essa declaração que ela é a mulher forte e independente. E detalhe, não só tenta escapar da culpa atacando, como se superestima e se dá um papel muito mais importante. Eu sou a mulher empoderada, eu sou a super mulher. Imagina o nojo que é ter uma conversa com uma pessoa que se vê topo do Monte Olimpo. Imagina ter uma conversa com esse tipo de pessoa. E não é nem uma questão de confiança. Tem uma diferença entre confiança e prepotência. Tem uma linha ali ainda. Pode não parecer, mas tem. E pessoas confiantes, como é o meu caso, eu sou uma pessoa extremamente confiante, sempre fui. Quando eu vejo um negócio desse, é pura prepotência, cara. Isso é arrogância. Então ela assumiu o crédito pelo trabalho, né, que diversas críticas. O Henry Cavill, na verdade, foi extremamente mal aproveitado. Extremamente mal aproveitado. O personagem extremamente mal aproveitado. Ele parece servir só como uma ponte. Ele não tá lá. Ele parece aquele personagem que tá lá pra explicar a história pra gente que é muito tapada pra entender. E não só isso, como o cinema moderno tá trabalhando, que tem que ter um personagem que tá explicando tudo o tempo inteiro. Tipo, não deixa ninguém pensar, será que é isso? Será que não? Não tem mais isso. Vai ter um personagem lá, um cientista, um alívio cômico, algum personagem que vai explicar exatamente o que tá acontecendo em cada cena. O Geralt tá parecendo esse personagem, ou seja, ele não tem importância pra trama, ele só serve como um caminho. E ele é o personagem principal do diabo dos livros. Aí vai ter gente falando, mas o escritor tá achando o máximo. Cara, um escritor polonês que tava brigando por migalha, por merreca com a CD Red Project, que achando que tava ganhando pouco, chega o Netflix e oferece um caminhão de dinheiro pro cara, em dólar.
Meu, e lembrando, a Polônia não usa euro, usa o dinheiro deles, que é um dinheiro tão vagabundo quanto o nosso atualmente. Consegue ser menos vagabundo, mas é tão vagabundo quanto. Pra se ter noção, com R$1,40 você compra Meu, não sei nem pronunciar o zloty polonês. Então é um dinheiro tão vagabundo quanto o real. E aí chega o Netflix e oferece uma grana, que é grana alta até para um criador americano, para um criador polonês. É a mesma coisa chegar um cara e falar assim, ó, $100 mil para você escrever alguma coisa nos Estados Unidos. Porra, meu, $100 mil, tá bom, né, meu? Aí chega e oferece para mim $100 mil para escrever uma coisa. Porra, meu, $100 mil é mais de meio milhão de reais. Assim, é muito dinheiro. É a mesma coisa. Então o cara tá lambendo mesmo. Ele quer ver a din-din. Então, continuando, teve um tweet de um canal do YouTube até, reclamando que o Henry Cavill foi totalmente desperdiçado. Essa obsessão dos roteiristas em... Você pode perceber quais são, na primeira e segunda temporada, quais são os personagens fortes, quais são os personagens independentes. Usando a frase dessa pessoa. O Henry Cavill é um deles? O Geralt é um deles. Porém, qual a participação do Geralt na história? A primeira temporada foi uma temporada inteira de Yennefer. A segunda temporada foi uma temporada inteira de Ciri. Eu, de novo, uma pessoa que jogou os jogos, eu adorava a Yennefer. Gostava até de uma personagem que que a maioria das pessoas não gosta, que é a atriz. Meu, gostava daquela visão cinza do mundo dos magos, né? Da politicagem dos magos. Gostei de tudo isso no jogo. E aí o Critical Drinker respondeu. E aí ele falou, você também é a pessoa, além dela ser a empoderada, a super mulher, você também é a pessoa que queria jogar uma piada barata na cena da morte do Roach, e foi apenas o Henry Cavill que convenceu você, uma escritora profissional que teve essa terrível ideia. Acho que você não tem muito do que se gabar agora. E ele estava se referindo a uma entrevista que ela deu pro Polygon. Polygon é um dos sites mais asquerosos que existem. Se você acha que se você acha que o ovo frito é ruim, você não tem noção do que é o Polygon. É o churume. O churume. Foi inclusive no Polygon que saiu aquela famosa crítica, aquele famoso review, na verdade, do PlayStation 5, onde o cara ficou chorando a questão da pandemia, ao invés de fazer... Meu, você vai ler um review, o que você quer? Informações técnicas. O cara ficou mais de metade do texto choramingando o momento em que o mundo vivia e blá blá blá. É do Polygon. E ela admitiu que ela ia fazer uma piadoca, fazer comédia com a morte do cavalo. E aí o Henry Cavill virou e falou assim, não tem como. Porque pelo que eu entendi, inclusive por palavras do próprio Henry Cavill, ele mudou vários diálogos durante a gravação para ficarem mais próximos do livro. Mas como, impressionantemente, incrivelmente, uma série do The Witcher não ser baseada no Witcher, em si, em todos os personagens menos ele, você não nota muito isso. Mas ele tem... Eu respeito muito o Henry Cavill nessa questão de nerdice mesmo. O cara leu, não sei se ele tinha lido antes, provavelmente ele leu quando soube que ia ter uma série. Talvez tenha lido antes, não sei. Mas é uma pessoa que se inteirou completamente do universo, a ponto de não permitir certas coisas fossem feitas com o personagem dele. Porque apesar de ser com o Roach, o cavalo, o cavalo é uma extensão do personagem dele. E aí ela continua. O Henry estava tão insatisfeito com esse diálogo que finalmente eu disse, quer saber? Você inventa alguma coisa, confio em você. Você conhece tão bem esse material, conhece o livro tão bem que não precisa me apresentar. E ele voltou no dia seguinte com um belo discurso que está no final do Espada do Destino, quando o Geralt está enfrentando a morte, e é um momento tão perfeito. A pessoa que quer antagonizar as pessoas, porque ela é uma mulher forte e independente, que não aceita crítica, que se acha super duper, essas pessoas são a própria loucura, porque elas não têm um pensamento linear, elas vão mudando de acordo com a música. Tá tocando a música, é desse jeito, mudou a música, vamos lá, a gente muda completamente. Então aí depois ela colocou um print do roteiro. Só que, dizendo que não era piada. Só que,
A mina admite, olha como são essas pessoas. E o pior, elas esquecem o que elas falam, admitindo que ia fazer uma piada e o Henry Cavill não deixou pra depois colocar um texto qualquer lá, porque ninguém sabe se é ou não é, e dizer que não tinha piada nenhuma. Esse é o tipo de hipocrisia dessas pessoas. Aí teve um que, arrebentou, né? Você tem que ser um pouco honesta consigo mesma. A série tem uma escrita terrível, e tem. Não só enquanto diálogos, os diálogos são medonhos, como você vê que a história, ela fica se mudando de acordo com o dia, né? Não há uma sequência que você fala assim, não tô nem falando uma sequência lógica, porque sempre tem reviravolta, qualquer roteiro, mas é muito ruim. A estrutura da série é muito ruim. Então aí o cara continua. A série tem uma escrita horrorosa, tem um roteiro horroroso. Você ainda pode ser uma mulher forte, independente e pedir ajuda. Talvez de alguém que realmente lê e se importe com os livros. Como o Henry. Sou fã de The Witcher, mas como adaptação é ruim. Ou seja, ele pegou a palavra dela e enfiou naquele lugar onde não bate sol. Usou contra ela mesma. Todo esse discurso de pode ser empoderada, independente e colaborar, ou você acha que você é praticamente um deus vivo. E aí olha o naipe da resposta. Eu entendo que você não gostou da escrita, e tudo bem, o que não está bem é apresentar sua opinião como um fato. Eu, pessoalmente, gostei da temporada, ou não teria escrito dessa forma, honestamente. O que não está bem é apresentar sua opinião como um fato. Mas o fato é que eu escrevi, que eu gostei, por isso eu escrevi dessa forma. Raciocínio não faz parte dessas pessoas. E aí, e aí teve gente falando, deixa o Kevin escrever o roteiro, ou então simplesmente siga o livro. E aí ela falou, agora a gente vai fazer um livro que é muito fácil de adaptar e tudo mais. Agora o Geralt vai ter mais tempo de tela e não sei o que lá, blá 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 blá. E, um monte de gente, incluindo mulheres, dizendo, uma mulher forte e independente não sente a necessidade de fazer esse tipo de declaração. Uma mulher forte e independente apenas é. E, é que nem aquela se você parar pra pensar, é a mesma coisa. Eu sou muito inteligente. Uma pessoa realmente inteligente não precisa falar. Quem fala esse tipo de coisa, a gente tapada. E aí, ela confusa. Eu não entendo esse take. Por que você, uma mulher, mãe de 2 filhos, assim como eu, quer me derrubar por ter um momento de orgulho? Estou genuinamente curiosa. E, a maioria das pessoas reclamando absurdamente. E, não tem como. De novo, eu joguei o The Witcher 3 e tô analisando toda essa questão como uma pessoa que está assistindo uma série, que não é nem baseada em nada, uma série. E também opiniões de pessoas que são realmente apaixonadas pelos livros. E pode parecer estranho, mas no grupo, no Telegram, as pessoas que mais odiaram todo esse girl power forçado foram mulheres. Que coisa estranha, né? Mais ou menos como a outra moça que disse, que respondeu que mulher forte e independente não precisa ficar alardeando, ela simplesmente é forte e independente. Então é isso aí, o que você achou, não só dessas declarações estúpidas da roteirista, showrunner e produtora, tudo mais da série, como a própria segunda temporada do The Witcher. Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.